A religião da serpente é o tema da nossa palavra de hoje. Abra comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e você vai deixar lá aberto. Amém? A palavra religião é uma palavra latina, uma palavra ali que veio, dos romanos, enfim, por aí, aquela galera ali. E essa palavra ela tem três pensamentos, três segmentos. O primeiro é a religio, que quer dizer reverência, respeito. O segundo é relegere, que quer dizer, ou relegere, que quer dizer rever, refletir, olhar com atenção. E a terceira é a mais comum, que todo mundo fala, que é o religare, que é reconexão, reconectar. Todas essas palavras elas têm o mesmo sentido e elas vão para o mesmo lugar. Elas falam que... O que é religião? Religião é um sistema de crenças, um sistema de doutrinas que impressa, então, a tua conexão e a tua ligação com o divino. Pelo menos com a divindade na qual você está reverenciando. Então, quando eu estou dando ouvidos a uma palavra, a uma doutrina, a um segmento religioso, essa palavra que ouço, estou dando ouvidos e atenção, e revendo, e refletindo, ela gera em mim uma conexão com a divindade da qual eu estou ouvindo. Quantos entenderam? Vou te dar um exemplo, mas não sai de Gênesis 3, por favor. Mas um exemplo de João capítulo 14, verso 21. Jesus está dizendo aos seus discípulos assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. No verso 23, no mesmo capítulo de João 14, Jesus também diz, ó, se alguém me amar e guardar as minhas palavras, eu e o meu Pai o amaremos e viemos a ele e faremos nele morada. Então a palavra que eu ouço me faz idêntico à voz ao que me guia. A palavra que escuto, ela me assemelha àquele qual está falando sobre a minha vida. Então, você vê que Deus ele exalta a sua palavra acima de todas as coisas, diz a própria palavra. Então, não há como você servir a Deus sem obedecer a sua palavra. Não há como você, então, servir ao Senhor e não ser direcionado pela palavra na qual Ele deixou. E aí, só que o outro lado da moeda também funciona. Porque em Gênesis capítulo 3, ali a gente vê o relato da queda. Então, a serpente, ela começa, então, a trazer uma doutrina sobre Eva e começa, então, a trazer uma nova forma de enxergar as coisas que já existiam. Vamos ler, então, Gênesis capítulo 3, verso 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então a serpente trouxe uma nova visão. Só que não é tão nova visão, por quê? Ela começa a dizer o seguinte, olha, vocês serão iguais a Deus, se você comer o fruto. Só que Eva já era a imagem e semelhança. Ela não precisava comer do fruto para se parecer com o Senhor. Você entende, então, que eles já tinham o direcionamento, eles já tinham a palavra de Deus sobre ele. Então a serpente agora ela vem e começa a liberar a sua religião, a sua forma de crença, a sua forma de postura diante de Deus sobre Eva. Ela começa a injetar no coração de Eva aquilo que ela tem dentro dela. E aí acontece um negócio muito perigoso. Porque assim como o céu não pôde habitar um anjo que tem outro pensamento, também um jardim não pôde habitar um filho que tem outro pensamento. E assim como a serpente foi expulsa do céu, a Eva e Adão foram expulsos do jardim. E aí, olha o que acontece aqui em Isaías, capítulo 14, verso 12. Olha esse verso.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado tu que prostavas as nações. E tu dizias em teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E a palavra semelhante aí, no hebraico, é a palavra damar, que me fez muito pensar isso. Eu tentei me colocar num lado de lá, entendeu? Por quê? Porque o Senhor me expulsa de um ambiente que eu quero me parecer contigo. Porque a Bíblia também diz, olha, nós somos, Paulo diz, né? Sejam meus imitadores como sou de Cristo. Se eu tenho que me parecer com o Senhor, então por que aqui querer ser semelhante ao Altíssimo foi uma ofensa? A gente não busca parecer com Cristo todos os dias? E aí eu encontrei nessa palavra damar, é que o problema não é ser semelhante para ser moldado. O problema é ser semelhante para receber o que ele recebe, a adoração. Quando a serpente ela quer ser semelhante ao Altíssimo, ele não está querendo ser semelhante ao Altíssimo em caráter, não está querendo ser semelhante ao Altíssimo em santidade, ela quer ser semelhante a ele para ter o que ele tem, para receber o que ele recebe. E deixa eu te falar, meu irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí, Adão e Eva, quando são achados escondidos, a religião da serpente já corria nas veias deles. A religião da serpente, o medo já estava instalado, por isso que eles estavam escondidos. A vergonha já estava neles, por isso que eles cozeram folhas e se cobriram. Eles já estavam longe do Senhor, pois eles mantinham comunhão com a serpente. E eu quero muito te provar isso. Presta atenção, vamos construir aqui uma timeline. Eita, chique hoje. Uma linha de raciocínio. Pensa comigo. Eva está lá, como um bom paraense diz, patetando, olhando para a árvore. Aí a serpente aparece. E aí eu falei, e aí, bora comer? Não, bora comer, não sei o que tal. Cara, vai ser bom para ti, isso aqui, pá. Então, Eva é enganada pela serpente, ela come o fruto, que não é maçã. Ela come o fruto. Esses dias eu ouvi um pastor falando da Apple, tá vendo? A Apple é do diabo, porque é o fruto mordido, tu viu lá? Eva come o fruto. Eva leva até o seu marido o fruto, e ele come também. E daí eles começam a sentir medo, e aí eles se escondem. Quando eles se escondem, Deus chega e confronta eles. Quem está junto lá? O casal e a serpente está lá. Ou seja, desde lá da árvore até o confronto de Deus, eles estão mantendo comunhão. Eles estão andando juntos, agora são amigas. Enquanto vem a disciplina, a serpente está lá. Só que aí vem a disciplina e a fala deles é como a fala da serpente. Olha o quanto eles estão envenenados por essa religião. Porque Deus vem falar, não, cara, vacilou, que é isso? Não, Senhor, a mulher que tu me deste, tá aí, ó, tá vendo? Olha só, o problema que o Senhor me arranjou. Aí Deus fala, e aí, Eva, qual foi? Não, Senhor, a serpente. Nesse texto aqui, não tem fala de serpente. A serpente não fala nada, por isso que ela fez assim. Mas eu quero te mostrar um texto que eu acho que casa com a mesma fala de Adão e Eva. Esse texto está em Jó, capítulo 1, versículo 9. Que diz assim, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura é debalde que Jó te teme, que tens protegido tudo que ele tem, a sua casa e tudo quanto tens abençoado a obra de suas mãos, os seus bens multiplica na terra, mas estende agora a tua mão, toca-lhe em tudo que tem e ele blasfemará na tua face. Cara, que tom de voz é esse para falar com Deus, meu irmão? Não parece com o que a gente ouviu lá no Éden há pouco? Não parece assim que a serpente quer dizer o seguinte, olha, lembra do Éden? Deixa solto para tu ver se eu não pego.
Lembra do Éden? Deixa eu tocar neles então. Para ver se, como os teus filhos lá, eles não vão mentir na tua cara, não vão blasfemar na tua cara, não vão dizer as coisas na tua cara. Sabe, o que tens aí é a mesma fala, é o mesmo orgulho, a mesma prepotência. Então, a religião da serpente se chama orgulho. A religião da serpente se chama altivez. Olha o que diz sobre a serpente em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. A teologia chama esse verso de dupla referência, porque esse texto está falando de um rei da Babilônia. Ok, mas esse rei da Babilônia não estava no Jardim do Éden. Esse rei da Babilônia não era coberto de pedras, safiras. Esse rei da Babilônia não estava no Monte Santo de Deus. Então, a gente pode ver uma dupla referência, que fala de um homem, mas se refere-se também ao tinhoso. Olha o que diz o texto. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado fora, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Até que em ti se achou a iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecaste pelo que te lancei profano fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, as injustiças dos teus comércios, profanaste tu os teus santuários, e eu te fiz por meio de ti um fogo que te consome, e te tornarei em cinza sobre a terra, à vista que todos que te contemplam. Satã agora expulso do céu, meus amigos, e é condenado por toda a eternidade, longe de Deus. E agora ele quer então injetar a sua religião em nossas veias. Para quê? Para que nós possamos nos comportar igual a ele. O orgulho, ele é o modus operandi do diabo. Toda vez que Satanás é confrontado, você não vê uma fala, você não vê ele reagir, você não vê ele responder, ele só se cala. Deus disciplina Adão. Cara, você vai agora suar o seu rosto, comer, tarará, tarará, tarará. Deus disciplina Eva, e agora você vai receber o governo, e você agora vai gerar com dores. Deus disciplina a serpente, vai rastejar agora. E ele não fala nada. Ele não fala nada. O orgulho, meus amigos, ativa o modo abatimento de Deus. Deus não disciplina o orgulhoso. Deus abate o orgulhoso. Não é que Deus quer assim, vou te colocar de banco. Não, ele vai te lançar para longe. Quero te mostrar em alguns textos aqui o quão é pesado, doído e difícil estar e se manter orgulhoso diante de Deus. Vamos lá? Prepara? Respira. Provérbios 16, 18. Os caras tão bom aí. A soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito alcançará honra. Provérbios 16, versículo 5. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Mateus 23, 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer mesmo que a si mesmo se humilhar será exaltado. Como eu disse, o orgulho ele não traz disciplina, o orgulho traz abatimento. E para mim, o pior de todos, Isaías capítulo 2, versículo 12. Que diz... Não, eu pulei, é Tiago 6 primeiro, perdão, Gabriel. Tiago 6 primeiro, a gente já vai chegar no Isaías 2, porque isso foi forte para mim. Eu estava escrevendo a palavra, aí esse versículo assim saltou. Nossa, deixa eu ler direito, deixa eu ler.
Lê direitinho? Ok. Tiago 4,6 diz, todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Aí eu fico pensando, se um ser humano te resistir, você tem a justiça, você tem a polícia, você tem um bocado de coisa para resolver o problema. Se o diabo te resistir, você tem Deus para resolver o problema. Em nome de Jesus, tudo sai, tudo quebra, tudo vai. Agora, e se Deus te resistir? Aí, meu irmão, não tem campanha das 7 vitórias, não tem o manto de Israel, não tem a lasca da cruz, o sabonete ungido, a rosa, o banho do descarrego, o sal, não tem, meu irmão. Se Deus colocar a mão no teu peito, rapaz, tá ruim o negócio. Você já leu sobre a porta que Deus fecha, ninguém abre? Imagina se ele fecha. E aí sabe o que ele diz em Isaías? Agora sim, Isaías 2:12. Dá uma respirada assim. Meu Deus. Tem um pastor que ia lá na antiga igreja, aí ele pegava e dizia assim, diga ai. Ai, dá vontade de ler de joelhos aqui. Meu Deus, tem misericórdia do orgulhoso que também sou. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia contra o soberbo. E o altivo, contra todo o que se exalta para que seja abatido. Vou ler de novo. Pois o Senhor dos Exércitos. Primeira apresentação. Ele não diz assim, eu sou o Deus de amor. Oi, não, Senhor dos Exércitos. Treta! Senhor dos Exércitos. Eu acho eu acho que quando Jesus pisa na cabeça da serpente, a serpente fica sequelada, porque no fim dos tempos ela quer levantar um exército para lutar contra o Senhor dos Exércitos. Não dá. Alguém avisa lá. Por mim também eu nem aviso, deixa se lascar. Mas aqui diz, Deus preparou um dia para tratar com o soberbo. Não sei te afirmar se esse dia é no dia do juízo. Não sei te afirmar, mas já pensou? Beleza, Deus, chega todo mundo aí, beleza. Aí quem vai ser salvo, quem não sei o quê, quem não sei o quê. Agora sim, só o soberbo, dá uma chegada aí. Só os orgulhosos. E deixa eu te perguntar um negócio. Qual desculpa você vai dar diante de Deus? Qual desculpa? Pensa no problema que você tem hoje. Pensa numa guerra que você tem hoje, uma dificuldade hoje. Aí eu te pergunto, qual desculpa você dá diante de Deus? Ai, Senhor, eu não oro porque eu não tenho tempo. Aí Deus diz o quê? Tempo? Posso te mostrar ou tu já vai te quebrantar? Pensa nisso. Não tem desculpa diante de Deus. E Deus então separa. Imagine isso, meu irmão. Deus separa um dia para tratar com o soberbo. E sabe o que é mais louco? Todo pecado que você cometer, qualquer pecado que você cometer, Satanás vai te acusar. Você vai se sentir mal. Você vai dizer, ai, nossa, eu não estou bem, eu não consigo, tal, pá. Mas quando você peca no orgulho, a serpente faz o quê? Não fala nada. Você não vai se sentir mal o dia que você se orgulhar. Você não vai nem se sentir que pecou. Na verdade, muitas vezes você vai se sentir certo, bem. Olha só como eu sou bom. Dá aquelas paradinhas, sabe? O orgulho te torna insensível à presença de Deus. Escute o que eu vou te falar hoje. Estou tentando ser dinâmico com você porque é um assunto muito profundo. Mas guarde isso no seu coração que eu vou te falar hoje. O orgulho é a vacina pecaminosa contra o arrependimento. O orgulho é a vacina pecaminosa contra o arrependimento. O orgulhoso não se arrepende. É por isso que ele tem que ser banido da presença, porque não há arrependimento. Não há como ele voltar. O orgulhoso não vai dizer, nossa, assim, cara, olha, cara, perdão aí que eu me senti muito, eu me achei muito. Todos os grandes homens de Deus, eles vigiaram muito contra o orgulho. Jonathan Edwards disse o seguinte, o orgulho compara-se muito bem a uma cebola. Porque qualquer pecado que você tiver, quando você começa a tirar as camadas no centro, está o orgulho instalado. Billy Graham contratou um homem para xingar ele em toda a cruzada. Billy Graham, um dos maiores evangelistas, ele pagava um salário para um cara só para xingar ele. Porque ele subia no palco,
não sei quantas mil pessoas recebiam a Jesus. Era milagre, era libertação, era poder, não sei o que, não sei o que. Aí quando ele descia, e aí todo mundo, oh, nossa, que pastorzão, nossa, que bênção, nossa, que homem de Deus você é, nossa, quanto poder, quanta unção, era só elogio, 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 elogio. E quando ele desce, e aí ele começa a contratar um irmão para dizer, cara, me xinga, pelo amor de Deus, porque eu posso cair no orgulho. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus é tentado no orgulho, meu irmão. Satanás é astuto demais. Uma vez o Senhor me fez entender algo. Eu estava participando de uma equipe de libertação e a gente orando lá. E aí o ministrante lá estava orando pela pessoa, a pessoa ficou endemoniada. E sabe aqueles papos de demônio? Eu te odeio, vou te matar, vou perseguir tua família. A gente já sabe, tudo bem. Tal. Fica amarrado e sai em nome de Jesus. Aí do nada, a pessoa deu aquela dormidinha, né? Aí ficou no chão lá, aquela coisa. Aí as irmãs vêm com pano, né? Cobre lá. Aí algo no meu coração dizia assim, tá errado, tem alguma coisa errada. Aí o cara foi dizer, irmã, levanta. Quando ele tocou nela, pulou de novo. Aí começou. Oh, nossa, como você é homem de Deus. Oh, existe um fogo em você, eu não consigo olhar. Aí se arredava assim no chão, assim. Aí ele tá vendo. Aí, pronto. Aí eu falei, olha quem caiu. Não foi quem está endemoniado. É quem pensa que não está. Porque ele começou a dizer assim, tá vendo, irmãos? A unção que eu carrego, olha só, olha só, olha só. Olha o fogo, queima, 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 queima. Aleluia. Queima, queima. Aí, você é um grande homem de Deus, e não sei o quê. Só que isso foi dando 20 minutos de ministração. Aí, graças a Deus, o pastor teve discernimento, olhou para o irmão e falou, irmão, dá uma segurada aí. Por nome de Jesus, sai. Pum, saiu. Irmã, levante, vai tomar uma água. Irmãos, nós estamos lidando com um ser espiritual altamente inteligente, altamente capaz, altamente sábio. Aí, nós, comedores de feijão com farinha, somos mais espirituais, aleluias. Como nós somos sábios, como nós somos poderosos. Oh, nós fizemos recentemente um jejum de 7 dias, Satanás. Arreda, meu filho. Meus irmãos, há muita batata para a gente comer ainda, para ficar de pé diante de uma batalha tão forte contra o orgulho. Muitos de nós ainda não conseguem ser chamados nem de humilde, é apenas menos orgulhosos. O orgulho é um veneno que apodrece o crente em todas as áreas. Então, pastor, como saber que eu sou orgulhoso? Preciso correr. Bora. Primeira coisa que vai te provar que você é alguém muito, mas muito orgulhoso. Pastor, eu vim para o culto para ser xingado. Hoje foi. Te aguenta. Você é orgulhoso. E ponto final. Calma. Tem café depois, tá, gente? Amo você, mas pega. Primeira coisa que prova que a gente é muito orgulhoso. Falta de oração. A falta de oração não é simplesmente a falta de uma prática. A falta de oração é a independência total de Deus. Se a oração é depender de Deus, a falta de oração é a contramão disso, é a total independência de Deus. Tiago, capítulo 4, ele fala, agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, vocês não sabem o que vai se suceder amanhã. E o que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vocês vos orgulham pelas suas presunções, e todo orgulho, tal como este, é maligno. Tiago está falando, planejando, futuro, olha que legal, que bênção, né? Mas e se Deus não quiser? Se Deus dizer, não, filho, vai não. Eu planejo ficar bem velhinho, ver todos os meus netos, não sei o quê. E se Deus dizer assim, não. Até os 45, tá bom. Vem. A falta de oração, ela é a maior prova do nosso orgulho.
Eu faço essa pergunta para todo crente. Não levante a mão, em nome de Jesus. É só reflexão. Mas não levante a mão. Mas eu faço essa pergunta para todo crente. Responda na sua mente. Repito, responda na sua mente. Você crê no poder da oração e que se você orar por uma causa que você precisa, Deus faz, Deus muda? Eu nunca vi alguém me dizer não sobre essa resposta. Aí eu pergunto, então por que você não ora por essa causa? Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Aí canta, aí baixa na igreja, fala em línguas e tal. Mas espera aí. Você crê no poder da oração? Creio. Então por que você não ora? Pelas suas guerras, pelos seus desafios diários, pelas suas dores, pelos seus pecados, pelos seus desafios. Por que não há oração, então, se você crê na oração? Eu creio que dipirona cura dor de cabeça, mas eu nunca tomei dipirona para dor de cabeça. Olha que legal. Deus, o Senhor, está vendo o meu clamor. Deus olha e ele diz, qual? Não chegou nada por aqui ainda. Anjo, dá uma olhada aí na ficha do Éder. Chegou alguma coisa do Éder? Não, tá zerado, senhor. Rapaz, como é que tu quer? É a ficha da Gabi. Sabe, a gente tem anseios, tem fomes e desejos, tem sedes e tal, mas cadê? Cadê? A falta de oração reflete o nosso orgulho, gente. A falta de oração reflete a nossa independência, nosso nariz empinado. Segunda coisa que é característico do orgulhoso é culpar os outros. Adão e Eva protagonizaram a cena mais infantil da Bíblia. Igual como uma mãe chega na casa e a xícara é quebrada e tem 3 irmãos. Aí fica aquele negócio, sabe? Quem foi? Porque tu não quer caguetar, porque tu sabe que... Né? Tu que tem um bocado de irmão, tu sabe, né? Quando rolava caguetar, depois vocês se pegavam, né? Olha aí. É revelação isso, aleluia. Mas aí, você faz assim, né? Quem foi? Fala agora. Aí se a mãe aperta, foi ele. Adão fez isso com Eva. Adão, Senhor, a mulher que tu me deste. Eva, o Satanás, Senhor. Satanás, é nós. Pronto. Sabe, uma palavra forte como essa, de confronto, cara, a gente faz um corte disso, a gente joga lá no Rios, lá, vai dar muita visualização e compartilhamento. Sabe por quê? Porque assim como o irmão gosta de ver o outro apanhar, muito crente gosta de ver o chicote cantar na igreja, mano. Gosta disso. Mano, as maiores visualizações de rios na internet é palavra forte. Pá! Igreja! E não sei o que, os caras batendo na igreja. Igreja corrupta, e falso profeta, e herege, e filho do cão, e não sei o que. Xinga. Mas essas palavras todas estão no CNPJ. E quando essa palavra desce pro CPF? Porque bater na igreja é uma coisa, mas quando a palavra vem pra ti... Quando essa disciplina, quando Deus chega, o Wellington Barros, chamo pelo nome, senha mil. Imagina, tu tá lá no meio da multidão, tipo o pecado de Acã, né? Aí Deus fala, ó, tá na tribo tal. Aí Acã, ih, rapaz, tá chegando. Tá na família tal. Digo, ih, rapaz, meu vovô. Aí ele fala, tá na tenda fulano de tal. Falou, agora lascou. Quando a palavra vem no CPF, da pessoa física, para você, quando ela olha nos seus olhos assim, é para você. Sabe o que acontece? O orgulho, ele tenta jogar as coisas para o pessoal. A gente fica ressentido. A gente fala, não. Agora nada presta. Não. Disciplina é pessoal e assertiva. Aquele ponto Deus está te disciplinando. Aquele ponto. Não quer dizer que tudo não preste, que você agora é o maior pecador da terra. Não. Aquele ponto que Deus quer tratar com você.
Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 6. Diz assim: pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe como filho. Aí se você estivesse numa igreja mimimi, eles iam dar aquele drible do grego. Não, açoitar não é violência. Açoitar é disciplinar com veemência. Açoitar aqui não, mano, é galho de goiabeira mesmo. É cinto na mão. Deus bate em quem ele recebe como filho. É isso que o texto está dizendo. É para a disciplina que sofreis, verso 7. Deus vos trata como filho, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são participantes. Ou seja, todo mundo que é filho apanha. Todo mundo que é filho leva o seu sim, senhor. E aí ele diz: se estáis sem disciplina, o qual todos têm tornado participantes, vocês então são bastardos e não filhos. Uau! Bíblia pura, filho. Se você não apanha, é porque aquela pessoa não é teu pai. Porque eu não bato no filho dos outros, mas deixa ela se pisar na bola. A gente só disciplina, a gente só vai atrás, a gente só confronta, a gente só aperta quem a gente ama. Irmão, você vê alguém na rua aprontando, fazendo besteira, você não vai lá e dizer: ei, cara, para com isso, cara. Né? Muda, tal. Não, você não está nem aí, porque você não ama aquela pessoa. Mas se é um amigo teu jogado no massageto, se é alguém que você ama, um parente teu, você, nossa, cara, eu amo essa pessoa, não vou deixar esse cara se perder, não vou deixar esse cara morrer. Então entenda que toda vez que Deus está te disciplinando, te apertando, é porque Ele te ama. E isso é muito mais o amor do que Ele dar um carro novo na sua mão. Porque nem sempre a bênção te eleva, mas toda disciplina vai te transformar. Amém. Fizeram uma comparação entre palestras coach. Não sei se vocês sabem, mas tem um grupo. Eu estou ao vivo, não vou falar o nome do grupo. Mas tem um grupo que usa da linguagem up. Você é o melhor, você é o vencedor, você é isso, você é aquilo outro. Vamos lá, arruma 1 milhão. Aí o cara usa de oratória, de regras, de psicologia, de pá, de pé, não sei o quê. E aí, o que acontece é que, comprovadamente, não tem resultado essa palestra. Agora tem um coach que ficou famosíssimo por xingar os outros. Ele fala: sabe por que tu não tem dinheiro? Porque tu é burro. Se eu fosse tu, eu vendia isso, vendia aquilo outro, tomava vergonha na cara e ia trabalhar. Esse cara já fez um monte de gente ficar rico. Porque a massagem do ego na alma não transforma ninguém, meu irmão. Se você está debaixo de disciplina, é porque Deus te ama e quer te transformar. Se Deus está te apertando, confrontando, sacudindo as águas, trazendo à tona muita coisa, é porque Deus te ama. Eu prefiro ser disciplinado para o conserto do que ser abatido para a perdição, meu irmão. Eu prefiro que Deus me pare no meio do meu ministério e diga: você é um pecador orgulhoso, zera tudo, volta para o começo, do que Ele deixar eu ir e no final Ele dizer: nunca te conheci. Terceira coisa, de quem é orgulhoso. Como saber que eu sou orgulhoso? Terceira coisa, a quebra constante de princípios. O orgulhoso, ele tem um Deus. E o Deus dele se chama ventre. Eu sou o meu Deus, diz o orgulhoso. Porque tudo que ele faz é voltado para si. Tudo gira em torno dele. A religião da serpente nunca vai dizer para você assim: me adore. Yes. A religião da serpente, agora, abre lá Gênesis 3:6, né, que você já está lá. Olha o que a serpente disse, olha o que aconteceu. A serpente vai e dá aquela...
mordidinha em Eva e fala assim: quanto a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Sabe o que a serpente disse para Eva? Você não precisa me adorar. Você se adore. Se ame. Olha esse fruto. Esse fruto é bom para comer. Ou seja, vai suprir suas necessidades. Vai suprir o que você precisa. Continua vendo pornografia. Continua se masturbando. Porque você é solteiro, você precisa esvaziar. Continue sendo um mentiroso. Porque você não precisa passar por humilhação de não ser isso ou aquilo. Todo mundo precisa te ver bem. Continue carregando máscaras, capas. Isso, monte uma persona, um personagem e viva a sua vida. Ninguém está nem aí para suas dores. Você precisa. Esse é o fruto atraente aos olhos. E aí depois ela fala, olha, é bom para comer, é atraente aos olhos. Olha, vai te dar entendimento. Come, bobinha. Você vai ser igual a Deus. Vai lá. Tem nada a ver. Oxe, o que tem? É só o show do Natanzinho. Vai lá. Dá uma dançadinha. Dá em nada. Morde, vai. Isso é um belíssimo culto ao seu ventre, à sua vontade, ao que você quer. Eu acho que eu mereço, as minhas necessidades, eu preciso. E aí as pessoas agora pegam o Evangelho de Jesus e fazem assim: Evangelho segundo Allan Kardec, Evangelho segundo Ellen White. Mas os apóstolos, quando vão escrever, eles fazem assim: Lucas escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, Mateus escreveu segundo Jesus Cristo, Marcos escreveu segundo Jesus Cristo, João, as visões que ele teve na ilha segundo Jesus Cristo. Não é o eu, não é o meu ventre. Gente, eu não posso me salvar. Você não pode se salvar. As pessoas dizem, meu corpo, minhas regras. Ok, tire o câncer do seu corpo. Tire uma doença do seu corpo, então. É seu corpo, é suas regras. Você se manda, você se basta. O culto ao eu é o mais alto nível de satanismo que você pode experimentar. O culto a você mesmo é o mais alto nível de feitiçaria que você pode fazer. Porque em 1 Samuel diz, Deus prefere, 1 Samuel 15 alguma coisa, lê o capítulo 15 todinho que você vai achar. Mas diz assim, Deus prefere que obedeça a sua palavra do que faça sacrifícios. É melhor obedecer a palavra de Deus do que fazer sacrifícios. Ofertas, jejuns, espiritualidade, cultos. Que adianta se ao sair daqui você vai viver a religião da serpente? Então como eu venço tudo isso? Como eu venço tudo isso? Como eu venço o orgulho? Dá para vencer? Graças a Deus que dá. Dá para a gente caminhar para ser menos orgulhoso? Dá sim, dá sim. Mateus capítulo 23, versículo 12. Qualquer, pois, assim mesmo se exaltar, será humilhado. Mas qualquer aquele que se humilhar, será exaltado. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, e lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma coisa é você ser humilhado, outra coisa é você se humilhar, você se abaixar, você abaixar a sua cabeça, você se colocar num lugar de humildade. E humildade não é ser pobre não, meu irmão. Tem muito pobre soberbo aí. Ele apelidou de crente Rochelle. Quem assistiu, todo mundo odeia o Cris. Era pobre, mas era cheio, né? Cheio da... Tem muito pobre soberbo. O que a gente precisa fazer é quebrar esse osso bem aqui, ó. Abaixa a cabeça, meu irmão. Abaixa a cabeça. Se humilhe. Sabe? Se abaixe. Porque existe uma promessa na Bíblia que diz que um dia todo joelho se dobrará.
Aí eu fiquei pensando. Mas em Apocalipse diz que alguns homens, mesmo em face da morte, não se dobrarão. Como vai se cumprir essa promessa? O Senhor colocou no meu coração que alguns se dobrarão, alguns joelhos se dobrarão, outros serão quebrados, mas todos se prostrarão. Nós precisamos nos humilhar, meus amigos. Nós não somos a última coca do deserto, a última bolacha do pacote. Há tantas coisas na nossa vida que nos reprovam. Eu lembro de um tempo que aí a minha mãe assistia uns programas de televisão de madrugada. Ela ficava até tarde, com um balde cheio d'água, um banho, TV ligado, os 3 copos d'água, que tinha que tomar água lá na hora que o pastor, o bispo falava. E aí ela botava 3, porque eu dormia, minha irmã dormia, então ela bebia por nós 3. Só que o dia eu fiquei assistindo e eu não era crente, mas algo me chamou a atenção. O cara falou assim: irmãos, coloque Deus na parede. Eu falei assim, só comigo, não era crente. Falei, se Deus é o Todo-Poderoso mesmo, que a minha mãe diz, então não coloca ele na parede. Meu irmão, ou Deus faz, ou ele faz, porque nós subimos um monte. Deixa eu te falar uma coisa, existe muita arrogância na nossa santidade. Existe pecado na nossa santidade. A nossa santidade não é pura, não é fiel, não é límpida. Ela é suja, nojenta. A nossa justiça, a Bíblia chama de trapo de imundície. Trapo de imundície é a comparação bíblica para absorvente usado. A outra coisa, para você vencer o orgulho. Segunda coisa, e eu acabo com ela, eu acho. Não, tem mais uma. Se volte para a sua vida de oração. 2 Crônicas 7,14 é um versículo que todo crente sabe. 2 Crônicas 7,14 diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quanto mais você se quebranta, mais tem cura liberada no seu coração. Quanto mais de Deus entra, mais da serpente sai. Quanto mais você reconhece, mais vem a ação de Deus. Sabe, o rei Davi, ele fez um negócio fenomenal. Fenomenal que quase ninguém da gente faz. Um rei, chegou no alto status da sociedade, pensa num cara que se tornou rei. Não precisa mais de nada, não precisa de dinheiro, não precisa de influência. Ele é rei, meu irmão, ele manda e desmanda. Mas ele teve a coragem, não lá no pasto, mas quando ele estava lá em cima, no reinado dele, ele falou assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas veredas da vida eterna. Você teria essa coragem de chegar hoje na sua casa e dizer: Deus, mostra para mim os meus erros. Deus, mostra para mim aonde eu preciso consertar, aonde eu preciso restaurar, aonde eu preciso alinhar a minha vida, sabe? Mexe as águas, revira tudo. Sabe por quê? Porque ninguém é bom. Quem disse isso? Jesus. Alguém chegou e disse: bom, mestre. Ele falou: não, bom só existe um, Deus. Jesus disse isso. Então, se Jesus falou, eu confio mais nele do que em mim mesmo. Ele falou: não tem ninguém que seja bom, só Deus. Fechou a conta aí, já era. E a terceira coisa para a gente orar: bote em prática a palavra de Deus. Se volte para essa vida, analise seu caminhar, analise a sua vida. Não vá dizer depois que você não foi avisado. Quem sabe o Senhor não está te chacoalhando hoje com essa palavra, dizendo assim: ei, para! A estrada que você está descendo vai te levar à morte, vai te levar à desgraça. Freia tudo. Para um dia, põe a cabeça num lugar, abre a Bíblia, vai orar, faz um jejumzinho aí, dá uma segurada, respira. Sabe por quê? Porque sabe o que Deus fez com o povo de Israel que se orgulhou no deserto? Ele só fez assim, ó. Oh, então tá.
Vou esperar a próxima geração aí para ver se vem alguém quebrantado. Porque para Deus, se um dia é como 1000 anos é como um dia, 40 anos ele esperou ali 2 horas. Falou assim, bora esperar aí os filhos de Josué e Caleb ver se vão prestar, né? Vai lá, geração, vai. Passou. Olha, morreram tudo no deserto. Hebreus capítulo 3 diz que ele entende o posicionamento como provocação lá no deserto. Eles provocaram a minha ira, é assim que o Senhor fala, sobre os orgulhosos e soberbos que morreram no deserto. Obedeça a Deus, meu irmão. Obedeça a palavra do Senhor. Viva por princípios. Dê nó na canela. Se você viver por princípios, você vai ter um Deus todo-poderoso que vai comprar a sua briga. A Bíblia diz, e eu encerro com esse verso, e nem está no slide. Você anota, procura e vai buscar. Mas a Bíblia diz que Deus se mostra como um poderoso guerreiro para todo aquele cujo coração é totalmente dele. Deus se mostra, Deus se aparece, Deus chega na história como um poderoso guerreiro para todo aquele cujo coração é totalmente dele. Uma das coisas que Jesus confrontava os fariseus é: esses caras oram de pé. Não consegue ajoelhar, não consegue abaixar a cabeça. Quero te convidar hoje para você abaixar a sua cabeça hoje. Se você quiser ficar de pé, é só uma ilustração que eu estou dizendo. Mas queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que realmente você não fizesse dessa palavra só mais uma palavra, só mais um culto. Irmão, essa palavra pode salvar a tua vida. Pode ativar o modo graça sobre a sua vida. Porque aquele que se humilha, Deus pode exaltar. Feche seus olhos.